Agora eu gostaria de convidar a doutora Renata Bieleman. Ela é nutricionista e educadora física e também doutora em epidemiologia e vai falar sobre atividade física na infância. Palmas. Bom, gente, inicialmente boa noite para todo mundo. Gostaria de agradecer à comissão organizadora da jornada pelo convite. É um prazer estar aqui falando para essa plateia multidisciplinar um pouquinho sobre atividade física na infância. Então, falar sobre atividade física na infância ela seria mais fácil se eu tentasse falar sobre as crianças mais velhas, quase adolescentes. Falar de atividade física na primeira infância é bem mais difícil, vocês vão entendendo por quê, porque é difícil ter evidência do quanto a atividade física na infância é bom em curto, médio e longo prazo para as crianças, porque a fonte de informação é muito difícil de ser captada, mas eu vou trazer um pouquinho aqui do que existe na literatura com relação à atividade física, especialmente na primeira infância. Então, primeiro, a gente tem que conhecer o que é a atividade física, né? A atividade física, ela é, então, qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso. Ou seja, ficar em pé já é uma atividade física, movimento alguns músculos estabilizadores para manter minha postura, caminhar é uma atividade física, levantar aqui o pointer vai ser uma atividade física, então qualquer movimento é uma atividade física. Isso é diferente do exercício físico, que já é aquela atividade física estruturada, com frequência, duração delimitada, com fins específicos, especialmente de conseguir conquistas benéficas para a saúde. Então, é importante a gente saber isso, porque existem atividades que podem ser enquadradas como atividades que são mais sedentárias, leves, moderadas ou vigorosas. Geralmente, o que a gente tem por exercício físico fica nessa faixa aqui, que são atividades moderadas e vigorosas. Essa classificação ela é feita com base em gasto energético. Em repouso, deitado, a gente tem um gasto energético, que é considerada a nossa taxa metabólica basal, em repouso. Conforme vai aumentando aqui, vai aumentando o meu gasto energético, em equivalente metabólico, que significa em múltiplos do gasto no repouso. Então, toda a ciência tem avançado muito nisso aqui, nas atividades de intensidade moderada ou vigorosa, que são as que têm principalmente recomendação para adultos, 150 minutos por semana, crianças e adolescentes, as crianças mais velhas e adolescentes, 60 minutos por dia. Essa é a recomendação da qual a gente conhece. Porém, a gente está tendo, hoje em dia, saiu inclusive um artigo na última série da revista Lancet, focando um pouquinho na importância que tem essas atividades aqui, que são chamadas sedentárias, que são atividades que têm um gasto metabólico de 1 até 1,5, múltiplos do equivalente metabólico. Tá? Então, em termos da infância, da primeira infância, nós não precisamos focar tanto apenas nessas atividades moderadas e vigorosas, mas no todo, diminuindo essas atividades. Porque as crianças na primeira infância, elas não fazem exercício físico, elas fazem atividade física. E é isso que a gente tem que buscar com as crianças, elas fazerem atividade física, não necessariamente exercício físico. Por que fazer atividade física? Tá? Então, desvincular do exercício físico, mas por que as crianças devem fazer alguma atividade física? Porque as crianças elas têm várias faixas do desenvolvimento motor, desde a fase intrauterina, que é natural das crianças passarem, mas além da genética que está por trás desse desenvolvimento motor, desses níveis, de passar por todos esses níveis até chegar ao mais alto, que seriam outras atividades especializadas, as crianças também elas estão altamente dependentes do quanto elas são expostas ambientalmente. Então, expor as crianças a atividades que sejam possíveis delas terem uma ampla gama de movimentos, então vai possibilitar que elas se desenvolvam melhor. Então, por exemplo, já por volta das primeiras 10 semanas de gestação, as crianças elas desenvolvem movimentos reflexos. Tá? E essas atividades são especialmente importantes para o controle, para desenvolvimento e controle das ações motoras, que vão acontecendo nas fases a seguir. São observados até aproximadamente 1 ano de idade. Geralmente são movimentos involuntários, como, por exemplo, a criança nasce, a primeira coisa que ela faz, chora.
Então, é um movimento involuntário, aquilo que ela está acontecendo, então, pela respiração e tudo mais. E aí, depois, elas são geradas geralmente por estímulos externos. A criança tem alguma reação, se ela tem uma dor, ela chora, ela sente esses estímulos e ela vai tendo atos reflexos. E são fundamentais para a sobrevivência, como, por exemplo, a sucção. É um movimento reflexo e eles vão acontecendo até em torno de 1 ano de idade. A partir dos 2 meses de idade, acontece com as crianças os chamados reflexos posturais, porque vai acontecer que as crianças comecem a ter melhor tônus musculares, vai possibilitar erguer a cabeça, sentar. Então, isso acontece, então, possibilitando o controle da coluna vertebral, que vai possibilitar esse equilíbrio e sustentação, que posteriormente vai possibilitar, então, que a criança venha a se locomover, seja engatinhando ou seja caminhando. Depois dessa fase, então, a criança passa por aprender movimentos fundamentais, que são as primeiras ações motoras que são mais visíveis nas crianças, mais perceptíveis pelos adultos, que são os movimentos genéricos, então, que são a base para movimentos especializados. O andar, correr, galopar, saltitar, arremessar e receber. E depois, por último, a criança ela aprende a fazer os movimentos especializados, que é quando ela aplica 2 ou mais combinações dos movimentos fundamentais. Além, claro, dos reflexos posturais, que ela vai estar sempre precisando para ter equilíbrio, né? Para se sustentar, ela vai ter os movimentos fundamentais e vai aplicar, então, os movimentos especializados, que vão envolver, então, uma interação, como, por exemplo, uma criança que salta e arremessa ao mesmo tempo. Tá? Então, isso tudo vai acontecendo e, além de fatores genéticos, o que implica muito é a exposição ambiental, o quanto essa criança ela é exposta a isso. Qual é a importância de expor a criança a uma alta gama de possibilidades de movimento, então? Como eu disse para vocês, estudar atividade física na primeira infância é um desafio, porque é muito difícil medir a atividade física. Porque a criança não vai saber responder nada, uma criança de 10 anos às vezes não sabe responder o que faz, né, durante o dia, em termos de atividades. Os pais, às vezes, não passam todo o tempo junto da criança, porque, enfim, trabalham, quem fica uma parte do tempo é a babá, ou é o marido, ou fica na escolinha, fica na creche. E também, ao mesmo tempo, os professores não ficam todo o tempo, quando se tem um professor, porque boa parte do tempo a criança também está em casa. Tá? Então, é muito difícil. Então, se usa muito sensores de movimento, que são muito caros, enfim, que eu vou falar um pouquinho mais no final. O que tem especialmente de evidência com relação à importância da atividade física na infância vem de poucos estudos, até com qualidade às vezes um pouco questionável, mas que mostram já mesmo com essa qualidade um pouco questionável, eles mostram alguma evidência de que sim, as crianças podem ser algumas mais ativas, outras mais inativas, já desde pequenos, e que essas mais ativas têm alguns benefícios. Então, com relação a isso, eu trago essa publicação de 2012, que fez uma revisão sistemática então, sobre atividade física e saúde em crianças pequenas, tá? De 0 a 4 anos. Inicialmente, o que aconteceu? Houve um grupo de experts que eles se reuniram. Esse grupo de experts foi que desenvolveu os guidelines, as recomendações de atividade física e comportamento sedentário do Canadá. E eles se reuniram primeiro e fizeram uma lista sobre indicadores de saúde para estabelecer prioridades, tá? Com relação ao efeito da atividade física sobre alguns aspectos de saúde. Então, esses pesquisadores, eles separaram a primeira infância em 3 fases. Os infants, que seria até 1 ano de idade, os toddlers, que seria crianças de 1 ano até fechar 3 anos, e os pré-escolares, que seriam crianças, então, a partir de 3 anos até 4,9 anos, tá? Até quase 5 anos. Então, eles definiram que a adiposidade, ela é crítica para a saúde desde o primeiro ano de vida. Tá? Então, eles definiram que em todas as faixas etárias a adiposidade é uma prioridade de saúde. Com relação à saúde ósseo-esquelética, eles definiram que ela, na primeira infância ela não é importante, mas, porém, já a partir de 1 ano de vida, passa a ser importante, e na idade pré-escolar passa a ser crítica.
Com relação ao desenvolvimento motor, eles estabeleceram que é importante o desenvolvimento motor já desde o primeiro ano de vida, desde antes do primeiro ano de vida. Quanto à saúde psicossocial, que eles colocaram ali o autoconceito e a autoestima como exemplos de desfecho, eles colocaram que na primeira infância seria menos importante, porque seriam questões mais difíceis de serem mensuradas, e já a partir do ano de vida passa a ser crítica, se mantendo-se na idade pré-escolar. Com relação ao desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de linguagem, atenção, eles estabeleceram como importantes nas primeiras 2 idades e como crítico já na idade pré-escolar. E quanto aos indicadores de saúde cardiometabólica, eles colocaram nas primeiras 2 faixas etárias como não importante, e na idade pré-escolar, que seria a partir já dos 3 anos de vida, eles colocaram como sendo um indicador importante. E com relação a riscos de lesões, nesse último eles não colocaram como aplicável, mas avaliaram também. Então, o que eles encontraram? Primeiro é que eles encontraram que, na literatura, quem estuda a parte de atividade física, a gente encontra que realmente é mais fácil medir crianças, quanto mais velhas elas são, melhor de estudá-las. Tá? Então, tanto que aqui na idade de pré-escolares, as evidências já são de qualidade mais alta. Tem estudos de qualidade baixa, mas tem estudos de qualidade mais alta. Já com relação às crianças de até 1 ano de vida e as crianças de 1,1 até 3 anos, até fechar 3 anos, as evidências já são de qualidade baixa, a moderada ou de qualidade moderada. Então, o que eles encontraram? Eles encontraram que a atividade física já na primeira infância, ela melhora níveis de adiposidade. Que crianças que são mais ativas, já no primeiro ano de vida, são estudos longitudinais, a maioria em ensaio clínico randomizado, tá? que aponta isso. Melhores medidas de adiposidade, melhor desenvolvimento de habilidades motoras específicas para aquela idade, melhor desenvolvimento cognitivo. Já nessa faixa etária de 1 até 3 anos, então, eles já encontraram uma maior densidade óssea, relacionada a maior atividade física, então já em crianças bem pequenas. E nos pré-escolares, que é onde tem a maior gama de estudos em pré-escolares, até porque a população de pré-escolares ela já começa a estar mais presente dentro das escolas infantis, então é uma população mais fácil de captar para fins de pesquisa. Então, eles já encontraram também uma associação com melhores medidas de adiposidade, com desenvolvimento de habilidades motoras, com melhor saúde psicossocial e com melhores indicadores de saúde cardiometabólica. Então, isso mostrando que mesmo nas idades mais tenras, nas idades menores, então se encontra um efeito positivo da atividade física. Em termos de Pelotas, a atividade física agora, na corte de 2015, está sendo avaliada nas crianças com 1 ano de idade, mas antes disso, com medida objetiva de atividade física, só tem o estudo que avaliou crianças mais jovens, é o da corte de 2004, com 6 anos de idade. Anteriormente a esse estudo com acelerometria a 6 anos de idade, a corte de 2004 coletou informação de atividade física por relato da mãe, então, por questionário aos 4 anos de idade. E mesmo com essa informação um pouco mais frágil, subjetiva, a partir do relato da mãe, olhando aqui esse gráfico ele é o estudo que mostra o efeito da atividade física coletada na idade mais cedo que a gente tem disponível aqui na cidade, tá? Então, o que a gente encontra? Aqui é a relação entre atividade física e densidade mineral óssea entre meninas e meninos da corte de 2004. Então, as meninas, quando sendo elas ativas aos 4 ou aos 6 ou ativas nas 2 idades, elas não encontraram um efeito positivo, então não houve um efeito positivo da atividade física nessas 2 idades com relação à densidade óssea nas meninas. Porém, nos meninos, aqueles que já eram ativos aos 4 anos, já tiveram uma maior densidade óssea, aqueles que eram aos 6 e aqueles que eram nas 2 idades melhor ainda, tá? Então, já encontrando um efeito positivo da atividade física numa idade mais precoce, então, sobre um desfecho futuro, mas ainda na infância, tá? Uma outra questão que é importante da atividade física, que eu acredito, como pesquisadora da área, que seja
o principal legado que a gente pode ter com relação à atividade física é com relação a gostar e a se manter e praticar sempre. Porque o que acontece? Com outros fatores de saúde, fatores de risco para doenças crônicas, por exemplo, dieta rica em gordura. Crianças que têm dieta rica em gordura tendem a ser adolescentes que têm uma dieta rica em gordura na adolescência e adultos com uma dieta rica em gordura na idade adulta. A obesidade. Crianças obesas tendem a ser adolescentes obesos, adultos obesos. Com atividade física é a mesma coisa. Então, esse artigo de revisão aqui de 2013, ele avaliou o tracking de atividade física e comportamento sedentário, que lembrando que comportamento sedentário seriam aquelas atividades em repouso, sentada, deitada, tá? Então, eles avaliaram o tracking, que seria a continuidade, então, desses comportamentos. Então, eles encontraram uma evidência de tracking moderado de atividade física, isso durante a primeira infância e também durante a primeira infância até o meio da infância, a infância mais tardia, que seria antes do início da adolescência. Então, isso demonstra que crianças que eram ativas bem desde pequena podem ser crianças no meio da infância mais ativas e se tornar ativos já também no começo da adolescência. Esse mesmo estudo, ele encontrou já, diferente com relação à atividade física, que encontrou evidência de tracking moderado, ele encontrou uma evidência de tracking moderado a alto de comportamento sedentário. Ou seja, as crianças que permanecem muito tempo assistindo TV tendem a ficar crianças mais futuramente, mais tempo assistindo TV e quando estiverem chegando perto da adolescência, continuarem assistindo TV. Tá? Então, isso mostrou muito evidente, então, mais forte do que o tracking de atividade física foi o tracking de comportamento sedentário. E o que existe, então, com relação, porque eu estou falando de atividade física, comportamento sedentário, mas qual é a recomendação para a primeira infância? Então, a partir daquele estudo lá do Canadá, do grupo dos canadenses, então se desenvolveu um guideline importante para a atividade física, que é o Guideline de Atividade Física e Comportamento Sedentário do Canadá. O Canadá é o único país que elaborou um guideline que inclui a primeira infância na recomendação de atividade física. E o que ele incluiu, então? Ele coloca que para crianças de 0 a 4 anos, em termos de atividade física, para um crescimento físico e desenvolvimento saudável, as crianças com menos de 1 ano devem ser fisicamente ativas várias vezes ao dia, particularmente através de atividades que sejam desenvolvidas com jogos ao chão, baseados no chão. As crianças de 1 a 2 anos de idade e os pré-escolares devem acumular pelo menos 180 minutos de atividade física de alguma intensidade, ou seja, aquelas leves também, não precisa ser atividades moderadas, estruturadas ou vigorosas, atividades leves, caminhar, andar, segurar objetos, através do dia, incluindo uma variedade de atividades em diferentes ambientes, ou seja, expor a criança a diferentes locais, atividades que desenvolvam habilidades de movimento e progredindo, visando atingir a recomendação para crianças mais velhas, que seria de 60 minutos por dia de atividades de intensidade moderada ou vigorosa. Também é colocado que maiores atividades diárias, então, se terá mais benefício. Com relação ao comportamento sedentário, para um crescimento físico, para um crescimento saudável, crescimento e desenvolvimento saudável, é colocado no guideline que os cuidadores eles devem minimizar o tempo das crianças, ou seja, das crianças mais jovens, menores de 1 ano, dos toddlers, que seriam as crianças de 1 a 2 anos, e dos pré-escolares, para que eles gastem o mínimo possível em atividades durante o tempo que eles estão acordados. Tá? Porque as crianças dormem bastante nessa faixa etária também. Isso inclui, então, o tempo prolongado ou restrito. Por exemplo, o tempo que a criança fica na cadeira que ela come, aquelas cadeiras altas que ela come, ou que a criança fica no andador. Tá? Por mais do que 1 hora por dia, 1 hora ininterrupta. Por exemplo, a criança foi comer na cadeira alta e não permaneceu na mesma posição por tempo superior a 1 hora.
E para aquelas já que tem abaixo de 2 anos, o tempo de tela, que seria TV, computador, jogos eletrônicos, tablet, que se dá muito tablet hoje em dia para a criança já mexer desde pequena, principalmente a criança não quer comer, pega e dá o tablet, aí vai colocando a comida na boca enquanto a criança está mexendo ali, né, para distrair. Então, não é recomendado. Então, para crianças abaixo de 2 anos, também é o que acontece mesmo, né? Vai distraindo a criança com o tablet e bota a comida na boca. E para crianças de 2 a 4 anos, então o tempo de tela deveria ser limitado a no máximo 1 hora por dia, sendo que menos é melhor. Tá? Então essa é a única recomendação que se tem disponível, baseada em evidências que são escassas, da atividade física, então, na primeira infância. O que significa, então, abaixo a Peppa Pig e abaixo a Galinha Pintadinha, então, tá? Tem que tirar isso das crianças totalmente. As crianças têm que ficar pouco tempo na frente da TV. Porém, a gente falou bastante de atividade física, de comportamento sedentário nas crianças, mas, assim como aquela foto horrível que a Ana Cláudia mostrou das crianças que são catadoras de lixo na frente do Café Aquários, o nosso cenário atual é esse aqui. A gente tem muitas crianças restritas às classes, crianças pequenas, restritas às classes boa parte do dia, e crianças expostas à rua em condições de vulnerabilidade, em condições de violência, expostas a parasitoses junto com animais errantes na rua, a esgoto, a céu aberto, e esse é o nosso cenário atual. Crianças mais ricas muitas vezes são cuidadas pelas babás. As mães têm medo que a criança saia para a rua com a babá, porque estão expostas ao assalto, sequestro e todo tipo de violência que pode existir. Ou as crianças muitas vezes estão em escolas infantis privadas, com boas opções de lazer, mas às vezes subaproveitadas. Crianças de famílias mais pobres, muitas vezes cuidadas pelos pais ou familiares. Ou nas escolas infantis públicas ou creches, com espaços restritos de lazer e especialmente a ausência de profissional qualificado para a promoção da atividade física, que é o que mais ocorre nas nossas creches públicas. Tá? E aí isso culmina com o resultado que eu vou mostrar aqui. Esse é um resultado de um estudo transversal em Pelotas, que avaliou a atividade física em crianças de 4 a 11 anos. Então, o que a gente encontra? Especialmente aqui, focando no resultado com relação à idade. Aumenta o tempo em atividade sedentária, conforme aumenta a idade. Diminui o tempo em atividades leves, que hoje em dia a gente sabe que elas também fazem bem para a saúde, mesmo que as recomendações para crianças mais velhas, adolescentes e adultos não sejam focadas nelas. Diminui o tempo em atividade moderada e diminui o tempo em atividade vigorosa. O que acontece com isso é que as crianças que atingem a recomendação, então, de atividade física de pelo menos 60 minutos por dia, diminui o percentual, então, conforme aumenta a idade. E se prolongasse essas linhas, então, para mais abaixo, aumentando a idade, ia aumentar mais ainda na atividade física. Então, por isso que iniciativas como a de hoje, a mais recente medida provisória para tirar as aulas de educação física do ensino médio, não tem como passar, né? Tá? Como eu falei para vocês, são bastante escassas as evidências, então, de atividade física na primeira infância, os benefícios para a saúde. E, então, o que nós vamos dispor agora, em breve, em pouco tempo, é de dados, então, medidos por acelerometria, que fornece uma medida objetiva de atividade física. É um sensor de movimento que fica fixado junto ao corpo da criança, que vai fornecer informações, então, brutas, que vão possibilitar depois conhecer qual é o padrão de atividade física na infância. A partir disso, vai se conhecer melhor os determinantes da prática de atividade física na primeira infância e também conhecer os benefícios a curto e longo prazo, por se tratar de um dos estudos da Corte de Pelotas. Então, em breve a gente vai ter algum resultado sobre isso. Está sendo parte da tese de doutorado de uma aluna aqui do programa de pós-graduação em epidemiologia. Tá? Era isso. Muito obrigada.